Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Sala Debate. Olha só, o ano mal começou e a enorme lista de impostos a pagar já preocupa os brasileiros. A IPTU, IPVA, o tal do imposto de renda, tudo isso pesa no bolso nesse início de ano, né? Isso sem contar os mais de 80 tributos que pagamos quase que diariamente entre IPI, ICMS, IOF. Em 2013, o governo brasileiro bateu mais uma vez o recorde de arrecadação, cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, se é que dá para imaginar uma cifra desse tamanho. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, cada brasileiro precisa trabalhar em média 5 meses no ano só para pagar impostos. Mas por que pagamos ainda tantos impostos e como é que eles são equacionados na política pública brasileira? É possível tirar do papel a tal da reforma tributária que muito já se fala há quase 20 anos, quase 30 anos, né? A gente estava falando aqui agora há pouco, antes do programa entrar no ar, que essa reforma já passou pela discussão no Congresso Nacional desde 1988. Todos os presidentes da República já defenderam a ideia, mas, de fato, ela ainda não saiu do papel. Não é fácil tirar essa ideia do papel, é uma operação muito complexa. Uma das barreiras à reforma é o fim dos benefícios fiscais, como ocorre também com o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Estados travam ali uma batalha para atrair empresas para os seus estados em troca de redução de alguns tributos. Até que ponto essa prática se mostra eficaz para o desenvolvimento do país e quais são as contrapartidas dessas empresas também para se instalar em determinadas regiões? Como o governo federal pode pensar nisso a médio prazo? Como é que a gente pode prever aí também o tal do custo Brasil? O que significa uma expressão como essa? Vamos dar uma olhada no primeiro VT do programa de hoje para trazer mais informações para o público que assiste o programa. No recolhimento de impostos sobre produtos e serviços. Essa tem sido uma característica do sistema tributário brasileiro desde a assinatura da Constituição em 1988. Da produção na linha de montagem até chegar ao consumidor, a cobrança das tarifas busca promover uma distribuição de renda descentralizada, mas na prática a relação é outra. As empresas de menor porte enfrentam uma carga tributária de 3% sobre o faturamento, enquanto nas grandes indústrias esse impacto não chega a 1%. O custo unitário do trabalho no Brasil é um dos mais altos do mundo. Com isso, o valor dos produtos da indústria de transformação brasileira está muito acima dos fabricados em outros países, conforme pesquisa da Firjan. Menos competitividade para a indústria, mais dificuldades para o bolso dos consumidores. Na hora de ir às compras, as famílias de classe baixa pagam até 25% a mais de impostos do que a classe média. Essas situações são alguns dos fatores que acirram a discussão sobre a reforma tributária. Depois de 3 tentativas de amplas reformas, mais de 10 propostas ainda esperam desde 1992 para serem votadas na Câmara dos Deputados e no Senado. Estados e governo federal não chegam a um consenso sobre o modelo de mudanças. Enquanto parte dos representantes políticos e entidades defendem uma reforma gradativa, outros entendem que é preciso reformar o sistema como um todo. Em meio a esse jogo de poder, a carga tributária brasileira deve aumentar para 36,42% do Produto Interno Bruto em 2014, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Muito bem, para esta conversa aqui no programa de hoje, nós recebemos a Cheryl Berno, ela que é chefe da divisão tributária do sistema Firjan, aqui no Rio de Janeiro. A Melina Lukic, ela que é doutora em Direito Tributário e professora da Fundação Getúlio Vargas, também do Rio de Janeiro. E o Paulo Tafner, ele que é subsecretário-geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Pela internet, ao longo do programa, Murilo Junqueira, ele que é mestre em Ciências Políticas, ainda conversará conosco. E pela internet, está aberto desde já o nosso canal de comunicação com você que está em casa assistindo o programa. Acesse aí as redes sociais, faça a sua pergunta, dê a sua opinião sobre a carga tributária e participe do programa. Muito obrigado pela presença a todos, muito boa noite. Obrigada a você. Obrigado em nome do Canal Futura. Essa reportagem de início nos traz muitos assuntos, é claro que cada um deles merece ali um determinado momento para reflexão, mas eu queria começar com o que está sendo, fazendo referência à política pública e à legislação. E a gente sabe que fazer uma reforma tributária num país já com uma característica econômica consolidada, um perfil de consumo consolidado nessa época que a gente está vivendo, não é algo muito simples. Mas é algo que se anseia há muito tempo. Melina, boa noite para você. Há de se encontrar uma resposta simples para algo que se planeja há muito tempo e na prática é muito complexo de se fazer? Olha,
Olha, como o histórico já nos trouxe, né, não é simples, a reforma tributária não é simples, ela, ao contrário, é muito complicada, né, porque envolve uma série de questões técnicas de difícil consenso, né, entre os atores envolvidos, tanto os entes federativos como o Estado, municípios e a própria União, como os próprios contribuintes. Então, simples não é, tanto que a gente está vendo tentativas de reforma tributária já há mais de 20 anos, então acredito que a gente ainda vai ter um processo longo para se discutir, né? A grande questão que eu gostaria de chamar a atenção aí, que foi mostrado no VT, é um ponto essencial que ao longo dessas reformas tributárias, dessas tentativas, não foi amplamente debatido e estudado, que é a questão da regressividade no nosso sistema, né? O nosso sistema ele é muito baseado nos impostos sobre o consumo, ao contrário da maioria dos países do mundo, em que a tributação se baseia sobre a renda e propriedade. Aqui no Brasil, a maior parte da nossa carga tributária é sobre os impostos sobre o consumo. Por que isso torna o sistema regressivo? Porque ao se tributar sobre o consumo, as famílias de baixa renda, como de classe média, como as de alta renda, vão pagar a mesma quantidade de tributo, né? Então, tanto uma família rica quanto pobre, ao consumir, vai pagar a mesma quantidade de tributo, o que impede uma redistribuição de renda, torna o sistema injusto. Então, esse ponto eu acho que é o fundamental dentro de um debate de reforma tributária. E num país com as características do Brasil, haveria a possibilidade de se fazer uma cobrança de outra maneira? Na opinião de vocês? Cheryl, boa noite. Boa noite. Eu acho que tem várias propostas, dentre muitos projetos que nós estudamos realmente a dificuldade, né? Como a Melina bem colocou, é unir contribuinte que quer pagar menos com os estados que sempre querem arrecadar mais, assim como a União Federal e os municípios, né? Nós temos um sistema federativo que já dificulta esse acordo para essa reforma tributária. Mas é possível sim, nós temos vários sistemas já que foram discutidos, nós temos, por exemplo, uma simplificação, porque hoje não é só a carga tributária em si, não é só o tributo que você paga, o imposto que você paga, você tem ainda a obrigação acessória e o custo de cumprir isso, né? A dificuldade, você tem que ir lá, você tem que preencher uma guia, você tem que conhecer uma legislação que é extremamente complexa, isso também gera um custo. Tem estudos aí que dizem que são 2.600 horas que uma empresa gasta em média por ano só para pagar esses tributos. Mas eu acho que é possível, a gente comentava aqui, né, no início do programa, a gente teve aí a nota fiscal eletrônica, tudo passou a ser eletrônico. O Estado passou a controlar muito melhor. Então, quando o Estado controla melhor, quando o Estado arrecada já na ponta com a substituição tributária, por exemplo, você dá margem aí uma redução de carga tributária só com essas atitudes do Estado para arrecadar melhor. Paulo, você que representa aqui a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, boa noite, obrigado pela participação. A gente estava falando no início do programa um pouco da vontade do brasileiro, né, de ter um serviço público de Europa e, obviamente, uma carga tributária de um país ali com uma taxa bem menor. Tecnicamente, é uma equação impossível de se chegar a médio prazo, no intervalo aí de 20, 30 anos a partir de agora, ou realmente o caminho tem que ser esse que está sendo seguido? Não. Em 20 e 30 anos, eu acredito que nós teremos muitos aprimoramentos na área tributária. Mas quando a gente pensa em reforma tributária, a gente tem, na verdade, vários recortes de uma reforma tributária. Uma coisa fundamental é o seguinte: a carga tributária no Brasil é alta. Então, é necessário que se reduza a carga tributária. Então, como fazer isso é uma operação longa. Você não pode reduzir a carga tributária muito rapidamente, porque você quebra os estados e municípios e a União. Então não dá para fazer isso muito rapidamente, mas você pode ter uma trajetória de redução progressiva, lenta, gradual, segura. A segunda coisa que envolve uma reforma tributária é que, como o nosso sistema, como já dito aqui, ele é um sistema federativo, você precisa equalizar ou dar garantias de que as unidades federativas tenham capacidade para realizar suas obras, seus investimentos, enfim, prestar o serviço público que é de competência de estados, tá certo? E mesmo os municípios. Então, é uma situação complexa, porque é como um bolo que é dado e as unidades federativas disputam um pouco esse bolo. É bem verdade que a parte maior do bolo fica com a União. E ao longo, pós-Constituição, a União utiliza um artifício complicado, questionável, porém muito eficiente, que foi aumentar a sua arrecadação através de contribuições que não são receitas compartilhadas
para os demais entes da federação. Então a União aumentou muito o seu volume de arrecadação, é hoje o grande arrecadador do país e, obviamente, tem um volume de gastos bastante acentuado. Compatibilizar esses interesses, ou seja, reduzir a carga tributária, equalizar a distribuição de receita entre as unidades federativas. E o terceiro ponto, simplificar o sistema. O Sérgio disse muito bem, não apenas a carga é alta, como é uma carga complexa. São muitos impostos, são muitos detalhes da legislação. Eu sempre digo, é quase impossível uma empresa de pequeno e médio porte cumprir 100% todos os detalhes da legislação. Então estão sempre sujeitos, inclusive, a punições, a multas, tá certo? E, eventualmente ele paga o imposto, mas não cumpre uma obrigação acessória, ele também é penalizado, porque a lei determina assim. E num curto espaço de tempo ele até quebra. Eu não diria que quebra, mas tem uma vida muito dificultada, muito dificuldade. Então, nós temos pelo menos 3 dimensões de uma reforma tributária que tem que ser atendidos. Atender isso não é uma equação simples. Não é uma equação simples. Cher, a gente também estava conversando sobre a possibilidade do brasileiro comprar produtos fora em comparação aos produtos que ele compra aqui dentro do próprio país, né? Desde eletrônicos, a roupa, bens ali que a gente sabe que em outros países, em determinadas circunstâncias, vale mais a pena para quem tem essa condição de fazer. Esse caminho também é irreversível, de a gente poder, à medida do que o Paulo está falando, prever uma redução dos preços a reboque de tudo isso que está sendo discutido? É porque a redução gradativa de imposto, mesmo que ela comece, ela vai dar ali um resultado, mas não começa também, né? Esse ponto que você tocou é importante, quer dizer, a gente tem que buscar essa redução da carga tributária para a gente ter competitividade no mercado internacional. É impossível você competir no mercado que você tem quase 36% do PIB é tributação e você ainda tem todas essas obrigações que a gente comentou que tem um custo e que não existe lá fora. Quer dizer que um grande empresário falava assim, no Chile eu tenho 2 pessoas para cuidar da parte tributária, aqui no Brasil eu tenho mais de 100 para cuidar da parte tributária, tamanha dificuldade, um número de legislações, são 27 legislações estaduais, por exemplo, 5.000 e poucas legislações municipais. Então você é obrigado a reduzir a carga. Que daí são essas medidas que o governo vai fazendo ano a ano, que você vai vendo, eu vou baixar agora a alíquota do carro, aí daqui a pouco eu abaixo a alíquota aí da linha branca que você comentou. Mas eu acredito, e aí pessoalmente eu acredito que são medidas paliativas que você não consegue. Você realmente tem que voltar e enfrentar uma reforma tributária. Acho que já está na hora da gente fazer medidas paliativas, né, que causam impacto em outras referências. Você citou aí agora a linha branca, né, o famoso imposto do IPI, que aconteceu em determinados momentos da trajetória brasileira. O não investimento também em transporte público, ao invés de se beneficiar o transporte individual. Então, além da questão tributária, tem uma questão de lógica ali do serviço público, tendo uma ação clara do poder público de investimento numa outra face da moeda, Você precisa redimensionar. Realmente é importante, por isso até a importância desse debate que a gente está tendo, dessa participação, porque você tem que levar a sociedade a rebater. Qual é o tamanho do Estado que eu quero? Né? A gente falava dos serviços públicos. Qual é o tamanho do Estado que eu quero? Que serviço que eu quero e quanto isso vai me custar? A reforma tributária está diretamente ligada ao que serviços que o Estado vai dar, que serviços que o Estado vai prestar. Aí eu redimensiono e digo que serviços que o município tem que prestar, que serviços que o Estado tem que prestar e que serviços que a União. E aí divido essa renda. Então, dentro dessa equação, o contribuinte, por lógico, sempre vai querer pagar menos, mas para ele pagar menos, eu vou ter que ter lá uma eficiência, que a gente conversava aqui, maior do Estado para que ele me preste o mesmo serviço por um valor menor do que hoje ele tem que arrecadar para prestar aquele serviço. Pois é, não é sustentável que, por exemplo, numa oferta de serviço de telefonia celular, 40% em média daquele serviço seja imposto? Estou equivocado no... Serviço, assim, a gente falou do aparelho. 40% do aparelho, em média, aí é tributo. Então, daria para você quase comprar 2 aparelhos. Agora, se você olhar para a carga tributária, é absurda a carga tributária, por exemplo, sobre telecomunicações.
que deveria ser um serviço essencial, e é essencial hoje, né? Ninguém vive sem a Temos comunicação. Temos grandes eventos em vista aí, que obviamente vão demandar isso. Só o imposto, né? Só o imposto aqui no estado do Rio de Janeiro, ele está em 29%, porque baixou um ponto percentual, porque ele era 30%, um dos maiores impostos do mundo sobre a comunicação. E aí até o custo da prestação de serviço. Nesse caso, Melina, existe alguma experiência, sobretudo nos países da América Latina, né? A gente tenta evitar sempre fazer qualquer tipo de comparação com países europeus, até pelo tamanho, pela formação da sua população educacional, pelo perfil dos gestores públicos, mas buscando ali na América Latina, Chile, Argentina, Uruguai, claro que cada um tem a sua realidade, mas existem experiências com as quais o Brasil poderia trocar informações a ponto de se espelhar, ou também, é claro que é muito difícil fazer a comparação porque nós temos 200 milhões de habitantes e diferenças sociais bem instaladas, mas no âmbito da gestão pública, existem experiências semelhantes na América Latina que poderiam ser absorvidas pelo Brasil? Na minha opinião, se perdeu a oportunidade na Constituinte de 88 de reformar totalmente esse sistema tributário no que diz respeito aos impostos sobre consumo. Então, em 88 foi proposto a implementação do IVA, né, Imposto sobre o Valor Agregado, que justamente é o modelo seguido pela maioria dos países do mundo, da América Latina, da Europa, etc. Né? E o IVA, o ICMS, ele foi dado aos estados e por ser dado aos estados, né, os estados passaram a ter competência de instituir, de arrecadar e de conceder benefícios fiscais, né, para atrair investimentos, etc. E com isso se criou a guerra fiscal, de tal modo que o ICMS, por conta desse modelo da Constituição de 88, hoje é um dos grandes problemas aí do sistema tributário. Cobrado na origem, no destino. Exatamente. Né? Então, eu acredito que mudar o sistema de cobrança das mercadorias e serviços para um sistema de IVA, seja nacional, seja repartido com os estados, eu acho que já seria um grande avanço no que se refere a uma eficácia maior do sistema tributário. Nesse sentido, a gente está tendo aqui as primeiras participações pela internet, pelo Facebook. O Hudson Luiz faz o seguinte comentário: olha, a reforma tributária ela é uma das mais urgentes que precisamos fazer, só que eu acho que uma das grandes barreiras é a guerra fiscal dos estados, a impossibilidade de um Congresso como o nosso mexer nos interesses de grandes gestores econômicos que estão ali, obviamente, como o Paulo falou, para tomar decisões no âmbito da gestão. Trago essa pergunta para você, Paulo. Essa guerra fiscal, obviamente, a gente está aí, talvez, com um exemplo a ser dado, a licitação do Campo de Libra ali, uma série um grande recurso financeiro disponibilizado nos próximos anos do ponto de vista dos royalties. Essa guerra fiscal, ela não é que tem solução, a pergunta não é essa, mas ela teria outra maneira de ser trabalhada a ponto de evitar determinados entraves para uma reforma nacional? Você que responde aqui pelo Estado do Rio de Janeiro. Vamos caracterizar bem o que é chamado de guerra fiscal. Quer dizer, parte da guerra fiscal, que é deletéria, é uma unidade federativa conceder benefícios, tá certo? A instalação de empresas, ou um setor de atividade, enfim, tem vários tipos de benefícios, que possa envolver, eventualmente, a perda de renda de um terceiro estado para quem aquele produto é exportado, né, de uma unidade federativa para outra, e, portanto, você está fazendo benefício com a receita de outro estado. Então, eu acho que a gente pode caminhar no seguinte sentido: já existe, digamos assim, algum consenso que está sendo formado, no sentido de que um bom caminho para o ICMS, pelo menos, seria homogeneizar a legislação, ou seja, fazer com que o ICMS tivesse uma legislação uniforme federal. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, em vez de ter 27 ICMS, nós teríamos um ICMS. Mas esse ponto entra em discussão? E nem entra, eu acho que há possibilidades de fazer isso. O próprio CONFAS está caminhando no sentido, inclusive, delimitar muito intensamente o que seriam os benefícios fiscais daqui para frente. Ele legitima o que ocorre, ele aceita o que ocorre hoje, dá um prazo de vigência, mas nenhum outro poderia ser concedido. Isso seria bom, porque você padroniza um pouco a legislação para o setor privado, isso é um ganho enorme. Uma empresa que opera aqui em São Paulo, em Minas e na Bahia, ele tem que atender 4 legislações diferentes, 4 regimes diferentes, o que é um problema. Então, esse já seria um passo, é um ganho. Então, eu acho que a gente tem ganhos marginais de uma reforma tributária que nós podemos obter. Entretanto, não resolve problemas, digamos assim, cruciais de um sistema tributário. Quer dizer, ela diz o seguinte: há muito imposto sobre o consumo. Na verdade, é um imposto sobre a produção, que ele se rebate no consumo.
isso faz com que o produto brasileiro seja caro. Na verdade, é uma ótica equivocada. A gente penaliza demais a produção, em demasia. Concorda, Melina? Sim, concordo. E isso, obviamente, quando é feito o consumo, isso é capturado pelo consumidor. Mas o problema é que lá na produção está sendo onerado o produto brasileiro. Isso é uma faca no coração da indústria brasileira. Vou trazer que agora lamentavelmente está em vigor. Claro, vou trazer agora para a conversa mais um convidado. Vamos conversar pela internet com o Murilo de Oliveira Junqueira, ele que é mestre em ciência política pela USP e também responsável por um estudo que recupera os fatores históricos que tornam as reformas inviáveis. Murilo, muito boa noite, obrigado pela participação no programa de hoje, tudo bem? Obrigado, boa noite. O que você tem a dizer aí para o público que está assistindo o Sala Debate nesse momento, algo de concreto que possa justificar, é claro que a gente passou por parte dessa discussão agora, mas que possa justificar a inviabilidade de algumas reformas, entre elas a reforma tributária. Muito boa noite, Murilo. Boa tarde, boa noite. Bom, é o seguinte, né? Essa questão da reforma tributária é extremamente importante. Eu acho que, às vezes, o cidadão comum não tem muita noção da importância que representa essa questão. Por quê? Porque o sistema tributário, ele produz muitos efeitos danosos, só que de uma forma indireta, não perceptível, né? Por exemplo, a gente sabe que o Brasil é um país caro. Ano passado teve toda uma polêmica aí com o preço do PlayStation, que foi muito mais caro que o Brasil que nos outros países, etc. Você não vê o sistema tributário causando danos para a economia popular, mas você só vê os efeitos que, no caso, vai ter os produtos muito caros. Os turistas estrangeiros que vêm para o Brasil sempre chama a atenção que o Brasil é um país que não é rico, mas é muito caro. E por que a reforma tributária não é aprovada, né? Na verdade, é que o sistema tributário brasileiro, ele, com o tempo, se tornou um monstro, né? Se tornou um sistema tão ruim, que os governantes, os presidentes, o governo Collor tentou fazer, o governo Fernando Henrique, o governo Lula tentou fazer, o governo Dilma tentou fazer algumas medidas, mas as propostas eram tão monstruosas para resolver um monstro que era o sistema tributário, que elas acabavam não indo para frente, porque mexiam em muitos interesses e conciliar interesses de estados, prefeituras, contribuintes, empresários, é muito difícil. Pois é, a gente estava discutindo agora há pouco, justamente houve outros casos de discussões no Congresso Nacional onde a ampliação dos temas travava a pauta, obviamente. Mas no seu ponto de vista, eu vou trazer essa discussão aqui primeiro para os nossos convidados no estúdio e já levo para você de novo. No ponto de vista de vocês, esses passos deveriam ser, obviamente, gradativos. Assim, a reforma tributária não tem como ser um documento amplo e restrito que alcance a unanimidade em todos os estados da federação, óbvio. E a gente está tentando trazer ali uns primeiros passos. O caminho tem que ser esse, não tem outra solução. Eu até posso falar, porque essa última reforma que eu acompanhei de perto, cada passo da reforma, desde a proposição, da discussão, o governador App, que era da equipe do governo, etc. O que você via? Para sair a reforma, para ir para o Congresso, você já teve ali que abrir mão do ISS, porque mais de 5 mil municípios, eles não chegaram numa fórmula ali que o governo federal repassasse para esses municípios para que eles abrissem mão. Então a pergunta foi assim, por que não vai extinguir o ISS? Porque a intenção era extinguir alguns tributos para simplificar. Por que não vai extinguir? Os municípios não concordaram. Bom, então tá, mas estamos no lucro porque os estados estão de acordo com a reforma, então ela vai seguir. Estávamos na esperança de que seguisse a reforma tributária. Quando efetivamente ela foi reformulada, quando ela seria votada, começou a haver um recuo por parte dos estados, começou ali por São Paulo, que dizia, eu não concordo com 4% só de ICMS na origem, eu acho que tem que ser mais. Aí começou uma discussão, o Espírito Santo eu também não abro mão, que já tinham concordado, ou seja, já tinha havido um acordo prévio para isso ir para o Congresso. Então, realmente, compor interesses políticos no Brasil para uma aprovação de uma reforma tributária é algo muito difícil, porque realmente você envolve muitos interesses. São muitos interesses, são os empresários e são as pessoas físicas com muita razão querendo pagar menos e são os estados que não arredam o pé e não querem abrir mão de nenhuma receita. Não é assim de alguma receita, de nenhuma receita, e os municípios que não abrem mão do seu imposto, porque tem, lógico, os seus serviços para prestar, né? Como a gente conversava aqui, eles têm que prestar esse serviço, eles precisam de receita para isso. Então, há um impasse que é muito difícil. Você teria, eu acho que ter realmente uma liderança muito grande que fizesse com que essa reforma andasse. E quando eu vi que essa reforma, por exemplo, não passou, eu realmente
vi numa reforma fatiada uma possibilidade. Eu acho que você por lei ordinária, não é nem reforma na Constituição, por leis ordinárias, por exemplo, uma lei você extinguiria o PIS/COFINS. Então tá, você já fez uma reforma tributária, porque o PIS/COFINS é complicadíssimo para pagar, ele tem mais de um sistema, tem não cumulatividade, então só aí você já reduz. Você tem várias medidas que você pode tomar, realmente, que eu acho que vai ficar mais fácil, me pareceu mais viável no Brasil, você fatiar a reforma tributária, não é nem paulatinamente, é fatiado mesmo. Então agora estamos tratando do ICMS, por exemplo, você vê o ICMS em foco, se tentando fazer ali alguma coisa. Por quê? Porque nessa briga com os importados já se reduziu a alíquota. A alíquota dos importados para transitarem de um estado para outro foi reduzida. Quando você reduziu a alíquota, você já começou a ver situações internas nos estados, porque a alíquota do importado passou a ser menor do que se ele fizer uma compra internamente no estado. Então você começou a fomentar. Então há situações que acontecem no mundo real e que vão provocar os entes federados a algum tipo de consenso. Eles vão ser obrigados Já vou trazer essa discussão novamente para até ter ali o posicionamento do Paulo, representando aí o estado do Rio de Janeiro. Deixa eu só passar o bloco rapidamente, Paulo, que o Murilo está ali esperando a nossa volta de bloco e o público de casa já está mandando outras perguntas. O Sala Debate faz um rápido intervalo agora e você de casa pode continuar fazendo aí como o Hudson, como a Maria e o Murilo também, que está pela internet, mandando suas perguntas para a nossa equipe. Até já.